Então, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos na apostila do segundo bimestre e a nossa primeira unidade falando sobre a Semana da Arte Moderna, que é o início do período moderno no Brasil. E uma das primeiras coisas que nós temos que se atentar são para as mudanças que ocorrem aqui. O surgimento e o aperfeiçoamento da indústria no Brasil. O Brasil começa a se tornar industrializado. Nós vamos ter o grande aumento dos imigrantes, já que os conflitos na Europa vai fazer com que muitos italianos, japoneses migram para o Brasil e eles vão ocupar o lugar dos escravos, porque nós vamos ter a liberdade dos escravos, vai faltar mão de obra, esses imigrantes vão ocupar esses lugares. Começa a se mudar a sociedade, porque esses imigrantes eles vão vir com uma noção de direito trabalhista, e isso vai gerar até mesmo aqui a primeira greve geral que vai ocorrer em São Paulo. Então, assim, a sociedade ela está começando a descobrir novos, não é nem descobrir, mas tendo seus olhos abertos para esses novos direitos. Nós estamos num período da República Velha. Não se esqueça que isso também está passando por conflitos. Nós temos o sistema de café com leite, que vocês já estudaram essa história, vocês sabem, ora é um presidente de Minas, ora é um presidente de São Paulo. Nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial e o Brasil ele começa a surgir as fábricas, porque com as guerras, muitos dos nossos produtos eram importados, então o Brasil começa a faltar produtos, então começa a criar as fábricas aqui para poder abastecer o próprio país. E um dos motivos que a Semana da Arte Moderna foi escolhida, que foi em São Paulo, em 1922, é porque é o centenário da independência do Brasil. Então, assim, o Brasil está passando por muitas mudanças, vai se fazer 100 anos de independência e algumas coisas não tinham mudado. E os artistas e a própria sociedade, e algumas pessoas da sociedade, influenciada por Revolução Russa, pelo conhecimento de determinados direitos, vai começar a questionar o que nós temos para comemorar em 100 anos de independência. A Semana da Arte Moderna, ela vai do dia 1º a 18 de fevereiro, ela ocorre em São Paulo. Esse primeiro momento assim, teve muitos artistas, pintura, música, mas assim, esse primeiro momento, o que tem um grande avanço vai ser a literatura, porque ela vai romper com a cultura, principalmente com a cultura estrangeira, a gente vai começar a valorizar aquilo que nós temos, vai ser uma cultura voltada totalmente nacionalista. Essa primeira Semana da Arte, a Semana da Arte Moderna, ela vai ser o início da primeira fase do modernismo no Brasil, que é a fase heróica, o que significa que tudo vai se voltar para quê? Para a nossa cultura. Nós rompemos com o clássico. Aqui a poesia ela não vai ter uma estética perfeita, bonitinha, a literatura não vai ter mais isso, a pintura não vai estar enaltecendo a beleza, mas sim vai querer expressar o realismo, expressar o que nós temos de melhor no Brasil. A Semana da Arte Moderna ela vai ser muito influenciada pelas vanguardas europeias, vocês já estudaram o que é vanguardas europeias, que vai ser o cubismo, o futurismo, o expressionismo e outras, que nós já estudamos já no primeiro bimestre. E assim, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vai falar mais sobre a Semana da Arte Moderna, porque a partir dos próximos capítulos a gente vai detalhar o modernismo e suas características. Mas assim, essa Semana da Arte Moderna, ela é importante por ser o marco inicial disso. Nós vamos ter tiveram vários poemas e poesias que foram declaradas nessa semana, mas duas chamaram muitas atenções. A primeira de todas foi Sapos, de Manuel Bandeira, que é uma sátira, e é uma sátira a algumas pessoas que viviam de modos parnasianos, e vocês têm até ela aí na apostila, na página 85, e ela foi considerada um escândalo, primeiro porque ela não seguia uma estética beleza, uma estética perfeita, clássica de poesia. E segundo, que ela era simplesmente um deboche de como as pessoas viviam.
E o meu pai, no segundo fala, berra o sapo boi. O meu pai foi à guerra e gritam, não foi, não foi. E o sapo taneiro, pernasiano agudo, diz, meu cancioneiro é bem martelado. E assim, então assim, é uma sátira, foi um escândalo. O pessoal ficou simplesmente assim, de boca aberta pelo que foi lido. Manuel Bandeira, ele não participou, outra pessoa que leu esse texto, ele não compareceu no dia. Mas assim, um divisor de águas muito grande na literatura brasileira. E outra que é a História Pátria, de Oswaldo de Andrade, que também é uma sátira, e ela é uma sátira da colonização do Brasil, que é quando ele fala sobre os barquinhos. Lá vai a barquinha carregada de aventureira, que está falando sobre os portugueses. Lá vai a barquinha carregada de bacheréis. Barquinhas carregadas de Cruz e Cristo, aqui está falando sobre os jesuítas. Lá vai a barquinha carregada de donatários, aqui é quando entrou a capitanias hereditárias. Se estudarem história, vocês vão perceber. Essa poesia está na página 86. Lá vai a barquinha carregada de espanhóis, pega a prenda. Então, assim, tudo isso aqui é uma sátira de como o Brasil foi colonizado, de como tudo aconteceu, de como esse Brasil ele é formado. Na Semana da Arte Moderna também, como eu falei que a Semana da Arte Moderna, apesar das pinturas, dos outros tipos de artes, a escultura também teve, o que mais se aperfeiçoou foi a literatura. Então, nesse período surgiu novas revistas essas voltadas simplesmente para estar mostrando essas novas artes, a arte contemporânea. Então, assim, era uma revista que criticava, de críticas a muita coisa, não apenas a arte, mas a própria sociedade. Revista voltada para nacionalistas, voltada para os artistas brasileiros, para os escritores brasileiros. E as principais foi a Claxon, a revista e a revista de antropofagia, que vocês sabem qual é esse termo, mas particularmente eu vou explicar o que significa antropofagia, que é o termo de você comer carne humana para adquirir conhecimento. Então, esse período, a gente vai falar mais para frente, está falando sobre isso. Sobre você adquirir cultura para adquirir conhecimento e criar sua própria cultura. Nós tivemos alguns artistas principais, mas eu não vou falar de todos, porque nós vamos detalhar cada um deles no modernismo. Um dos artistas que se destacou e que se iniciou o modernismo no Brasil vai ser a Anita Malfatti. Ela vai fazer uma exposição em 1917 e essa exposição ela vai ser muito criticada por Monteiro Lobato por vir com característica das vanguardas europeias. Então, assim, para ele foi um escândalo, ele debate muito. Tem até um pequeno texto que ele debate está na página 84, que ele fala: há duas espécies de artista, uma composta dos que veem normalmente as coisas e as consequências disso fazem arte pura, guardando os termos, rios da vida, adotados para a concretização das emoções estéticas e os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza, interpretando-na à luz de teorias efêmeras, sob as sugestões astrábicas das escolas rebeldes, sugerida cai lá como furúnculos da cultura excessiva. Então, aqui ele está fazendo uma clara crítica a esses novos movimentos artísticos da vanguarda europeia e as suas influências nos seus artistas, principalmente na Anita Malfatti. A Anita Malfatti ela vai ter o contato com a arte muito nova pela sua mãe, mas ela vai estudar na Alemanha, em Berlim, na Academia de Belas Artes, volta, faz uma exposição aqui no Brasil, mas depois ela vai para Nova York, a qual ela teve contato com outros artistas, em 1914, e depois ela volta de novo ao Brasil em 1917, quando ela faz essa exposição e quando ela é altamente criticada por Monteiro Lobato, mas ao mesmo tempo ela é altamente elogiada por aqueles que estavam vivendo esse momento de ruptura da arte. Nós vamos ter de Cavalcante, foi um artista que sempre teve essa predisposição artística.
Ele já trabalhava com desenho, já desde novo. Ele chegou até mesmo a fazer parte da revista Fonfon. Ele chegou a fazer ilustrações lá, mas acaba indo para São Paulo para estudar Direito e participa da arte moderna, porque ele tem na sua vida esse contexto de buscar essa ruptura toda. Passa esse período, ele vai para a França, estuda movimento artístico, tem contato com outros artistas das vanguardas europeias e ele volta para o Brasil. Quando ele volta, ele começa a se dedicar às suas pinturas de figuras humanas e as mulatas. Ele participou da Bienal de São Paulo, ele ficou no Rio de Janeiro e fez várias outras exposições. Ele é um artista de referência da Semana da Arte Moderna do Modernismo. A gente vai estudar um pouco mais para frente sobre a vida dele. Outros artistas que são muito bem falados, que falou deles, você lembra logo da Semana da Arte Moderna, você lembra do modernismo no Brasil, que é Oswaldo e Mário de Andrade. São irmãos, eles são altamente críticos à situação da sociedade brasileira, tanto que Oswaldo de Andrade vai ser o responsável pela História Pátria, que é uma sátira à colonização no Brasil. Ambos são escritores voltados para expressar, sofreram bastante preconceito, sofreram bastante perseguições, mas não se preocuparam com isso. Eles queriam realmente expor essa arte, eles queriam criticar como é que a sociedade estava. E agora a gente vai fazer os nossos exercícios. Vocês têm alguns exercícios para completar e vocês vão me mandar pelo portal da NITBio. A primeira que vocês têm que fazer é da página 86 e 87, que é uma avaliação do poema de Oswaldo de Andrade, História da Pátria. Vocês vão dizer o que você achou, do que ele está falando e qual a importância dele para o Brasil. O outro exercício da página 88 é com a mão na massa, que vocês vão fazer uma releitura de Anita Mafaldi. Tem 2 quadros dela. E vocês vão escolher os 2 quadros dela para estar fazendo essa releitura. A segunda, com a mão na massa, é do de Cavalcante. Vocês também vão escolher qual dos 2 vão fazer. Aqui está pedindo para vocês fazerem com tinta, mas não é para fazer. Ambos vão ser feitos a lápis e a lápis de cor. Na página 86, vocês vão ter o quê? Tem uma imagem aí que vocês vão ter que explicar o que significa essa frase atualmente, que é tupi or not tupi, question, que significa tupi ou não tupi, esta é a questão. Então, vocês vão ter que explicar o que significa isso. Pessoal, boa semana, que vocês possam realizar suas atividades. Até a próxima.